Olá, tudo bem? Estou aqui de volta para falar com vocês um pouquinho sobre literatura. Dessa vez a gente vai falar sobre um livro literário, né? E eu comprei essa autora porque eu estava interessada em escritoras contemporâneas, né? E procurei, pesquisei e tal. E eu realmente não tinha tido nenhum contato com a obra dela antes. E foi uma grata surpresa porque eu descobri totalmente aleatoriamente uma pessoa que escreve literatura de qualidade, com poesia mesmo, sensibilidade, né, com aquele toque a mais que a gente sempre espera quando a gente pega um livro novo e gosta mesmo de ler, né? E ela escreve numa cosmovisão cristã. E essa cosmovisão cristã que ela coloca nos textos dela não é aquela coisa estereotipada, muito quadradinha, que chega às vezes a ser até um pouco piegas e que não tem nada a ver com a nossa vida real como cristão, né? O que ela coloca no livro dela são pessoas que têm a fé cristã e que têm vidas a partir desse parâmetro, e ela coloca isso da forma mais natural possível, né? Então a gente consegue se identificar muito com os personagens por conta disso. Parece que é alguém que a gente pode cruzar na rua, né? Na igreja, né? Com pessoas de fato reais, assim, que experimentam todas as complexidades da vida, os paradoxos que envolvem a fé cristã e o mundo que a gente vive, os dilemas que todo cristão passa, né? E o que eu acho mais bonito na obra dela, principalmente nesse livro que eu vou tratar hoje, é a humanidade, né, com a qual ela retrata os personagens. O primeiro livro dela que eu li foi o Gilead, tá? E eu tô falando, sim, da Marilynne Robinson. Ela é uma escritora norte-americana, ela é lá de Idaho, né? E ela nasceu em 1943. E ela é uma pessoa graduada nessa área, ela estudou na Brown University, que a gente sabe que é uma referência na área de literatura, letras e coisas afins, e fez o doutorado dela lá na Universidade de Washington. Com esse livro aqui, novamente, o Gilead, que ela escreveu em 2004, ela ganhou o prêmio Pulitzer de ficção, que é um prêmio muito reconhecido, né? Ela tem outros livros, inclusive eu adquiri agora o Em Casa, né, que é o próximo que eu vou ler, que foi escrito em 2008, que também ganhou um prêmio no Reino Unido, o Orange Prize for Fiction, né? E ela tem uma pegada, assim, de bastante espiritualidade nos textos, mas como eu disse, não é estereotipado, não é piegas, não é arte brega de escola dominical, né? São textos que falam de pessoas reais, com dilemas reais, mas que ela apresenta pela cosmovisão do cristianismo, né? Então é bastante interessante. O Gilead, ele é muito bonito e, assim, foi uma grata surpresa mesmo, porque, como todos vocês sabem, eu perdi o meu pai o ano passado. Meu pai era um pastor e o Gilead trata de um diário de um pai para um filho, um pai pastor. Um pai que é pastor, que é filho de pastor e neto de pastor. E ele descobriu a paternidade já na velhice, né? Ele tá doente, ele tem um filhinho de 7 anos. E temendo, assim, que ele parta antes de deixar alguma espécie de legado afetivo, espiritual para o filho, ele decide, então, escrever esse diário para contar para o filho quem ele é, para deixar uma memória para o filho de quem foi o pai dele. E ao rever a sua história, a sua identidade, a sua vida ministerial, todos os dilemas de fé, de amores mesmo, porque ele teve uma primeira esposa que ele ficou viúvo muito cedo na vida dele, né? Também perdeu uma filha. Ao rever toda essa história, ele vai colocando diante da gente todas as contradições de um pastor, né? Diante da realidade, diante da relação da igreja com o mundo, né? Diante da necessidade das pessoas. Ele vai falar sobre o conceito, por exemplo, de graça, e como a gente saber isso teologicamente não significa que a gente consiga aplicar isso na prática, né? Então tem um outro personagem que ele tem uma história bastante complicada, e esse pastor fica sempre naquele dilema de acreditar que esse cara tenha se redimido ou que esse cara esteja aprontando mais uma, né? A gente tem os dilemas de um homem idoso que é casado com uma mulher mais jovem, o ciúme, e ao mesmo tempo a empatia por ela, a generosidade, querer que ela seja feliz depois que ele vai embora, as preocupações dele com o futuro do filho, porque normalmente os pastores não têm dinheiro
sobrando ali para poder prover sua família, principalmente quando eles partem desse mundo. Então, preocupações bastante reais, bastante concretas na vida de uma pessoa de fé, né? E outras coisas que o livro vai trazer é a questão da inexorabilidade da morte, né? E que mesmo para o cristão existe um estranhamento quando a gente pensa que a nossa vida está acabando, né? Questões relacionadas ao envelhecimento. A gente tem, quando ele vai tratar do avô, que foi um homem que se envolveu muito politicamente, né, nos Estados Unidos, as armadilhas que esse tipo de envolvimento intenso do cristão com a política desse mundo, como militante, pode causar na vida da pessoa, os riscos, as contradições, as idolatrias, né, ao ponto da gente fazer coisas que contrárias à palavra de Deus para defender um ponto de vista político. Isso está presente no livro também. A gente tem a história dele com a esposa, que é muito bonita e que revela essa faceta do amor dele ser sempre amor, não importa se você tem 15, 50 ou 75 anos, né? Então é muito bonito. Além de tudo isso, a gente tem uma escrita extremamente poética. Eu vou mostrar para vocês alguns trechos agora, que comovem, que emociona, que edifica e de uma forma bastante natural, né? De uma forma que flui muito bem, a gente consegue se ver nos personagens. Então eu achei riquíssimo. Essa escritora, ela vale a pena ser lida por qualquer tipo de pessoa, mesmo que você não seja cristão, pela qualidade do texto, né? Mas principalmente pelo nível das reflexões filosóficas, existenciais e de fé que ela faz, né? Então ela apresenta a questão do cristianismo de uma forma bastante verdadeira, sem maquiar, né, sem transformar isso em algo que não possa ser pensado sobre, né? A gente às vezes vê alguns filmes que são tidos como cristãos, evangélicos e tal, e que não é permitido que a gente veja essas questões envolvendo a fé cristã de uma forma transparente, né? É quase como que uma ilusão, é uma espécie de assim, idealização tão absurda que não permite que a gente se veja naquelas situações, né? Aqui não, aqui a gente tem pessoas que vivem o conflito de ser cristão no mundo não cristão, né? E que vivem aquelas perguntas que todo cristão tem, né? Do tipo, por que estou sofrendo? Como Jó, né? Já desde Jó que a gente vem questionando essas coisas. Qual o propósito de Deus para minha vida, né? Como conciliar um Deus de graça com as desgraças do mundo? Como conciliar um Deus bom com as coisas ruins que os homens fazem, né? Então, todas essas coisas perpassam o livro de uma forma muito sutil, muito sensível, muito bonita e muito poética. Então, vou ler para vocês alguns trechos agora, né? Só para vocês terem ideia do que eu tô falando e para provar também que realmente é bonito, não só eu que tô falando, né? Essa parte aqui ele vai falar sobre a esposa dele, né? Como eles conheceram, alguma coisa assim. Como disse, eu acho que a sua mãe passou por muitas tristezas durante aqueles anos. Eu nunca lhe perguntei nada, mas se há uma coisa que aprendi na vida, é que tristeza arraigada, constante, é perceptível. E quando a vi, pensei, de onde você está vindo, minha querida? Ela chegou durante a primeira oração, sentou no último banco e olhou para mim. Dali em diante eu não vi mais nada a não ser o seu rosto. Certa vez ouvi um homem dizer que os cristãos cultuam a tristeza, o que não é verdade em hipótese alguma. É legítimo dizer, porém, que efetivamente acreditamos que existe nela um mistério sagrado. Há algo no rosto da sua mãe que sempre me fez sentir que eu devia estar disponível, como se houvesse ali uma verdade testando o sentido do que eu disser. É um rosto bonito, muito inteligente, mas a tristeza que existe nele se fundiu à inteligência, por assim dizer, a tal ponto que uma e outra coisa parecem a mesma. Acredito que haja dignidade na tristeza, simplesmente porque Deus quer que seja assim. Ele está sempre enaltecendo aqueles que são humilhados, o que não significa dizer que seja correto causar sofrimento, ou ir procurá-lo quando ele poderia ser evitado e não leva a nenhum resultado prático ou valioso. Valorizar o sofrimento em si pode ser perigoso e estranho, por isso eu quero ser bem clara a esse respeito. Estou afirmando simplesmente que Deus fica do lado dos que sofrem, contra aqueles que os fazem sofrer. Espero que você tenha alguma familiaridade com os profetas, principalmente Isaías. Bom, na verdade a sua mãe nunca fala de si mesma, e não admite ter sofrido qualquer tipo de dor na vida.
É a coragem dela, o seu orgulho, e sei que você vai respeitar isso. Mas ao mesmo tempo eu quero lembrar que, para tanto, temos de ser muito gentis, muito delicados, porque ninguém tem esse tipo de coragem se não tiver precisado dela. Outro trecho. Sempre que nos confrontamos com uma pessoa, sempre que temos que lidar com quem quer que seja, é como se algo estivesse sendo pedido de nós. Então devemos pensar: o que o Senhor está pedindo de mim nesse momento, nessa situação? Se nos deparamos com insultos ou com antagonismo, o nosso primeiro impulso é reagir da mesma forma. Mas se pensarmos por assim dizer, trata-se de um emissário enviado pelo Senhor e vai me beneficiar de algum modo, antes de mais nada é uma oportunidade para eu demonstrar a minha fidelidade, uma chance de mostrar que em algum nível, por menor que seja, eu participo efetivamente da graça que me salvou. Estaremos livres para agir de maneira diferente daquela que as circunstâncias parecem ditar. Estaremos livres para agir guiados pela nossa própria luz. Ao mesmo tempo, somos libertados do impulso de odiar ou de ter ressentimento por essa outra pessoa. De certo que ela riria da ideia de ter sido mandada pelo Senhor para o nosso bem e para o seu também. Mas aí está a perfeição do disfarce, a ignorância do próprio emissário. Claro que aqui ele não está falando de salvação pelas obras, né, gente? Ele está falando um pouco daquela parábola do tesouro, né? A gente nunca tem dinheiro para comprar o tesouro, mas a gente pode ter para comprar o campo, e é disso que ele está falando aqui. Sempre imagino a misericórdia divina nos restituindo a nós mesmos e nos deixando rir daquilo que nos tornamos. Rir dos absurdos disfarces de lisonjas, de ambiguidade, de vacilação e de mau humor que todos envergamos. Tem um humor legal também nesse livro. Ele é bem... ele é muito inteligente, né, o pastor, e aí às vezes ele ri de si, ri dos outros, mas ele ri de uma forma muito alto nível, então é bem interessante. Depois de ler um pouco de história, acabei me dando conta de que nem todas as igrejas foram construídas na orla das grandes planícies e que nem todo púlpito contava com a presença do meu pai. A história da igreja é muito complexa, muito emaranhada. Eu quero que saiba que tenho plena consciência disso. Nos dias de hoje, há tanta gente que pensa que lealdade à religião é ignorância, ou se não coisa pior. Eu tenho consciência disso e conheço o peso das acusações que podem fazer às igrejas. Sei também que a minha própria experiência com a igreja foi, sobre vários aspectos, protegida e provinciana. Em todos os sentidos, a não ser pelo fato de que é realmente uma vida universal e transcendente, a não ser pelo fato de que o pão é o pão e o cálice é o cálice, onde quer que seja, em qualquer circunstância, e há um momento com o Senhor no Getsemane que chega para todos, coisa em que acredito piamente. Tá contando da própria experiência dele com Deus, né? E eu acho bonito isso, porque ele não nega as complexidades, os erros, as cabeçadas que a igreja deu e dá, né? O que ele tá falando é o seguinte: no frigir dos ovos é você e Jesus Cristo, né? O pão é o pão, o cálice é o cálice, e a hora que você tiver um encontro com Jesus lá no Getsemane, você não vai deixar de ver que ele é Deus e que a glória de Deus habita nele e que você pode receber essa glória se você realmente se relacionar com ele de forma verdadeira, né? Então não importa a placa de igreja, não importa erros dos homens, não importa a politicagem, a sujeirada, as burradas, né? Não importa nada disso. E quando ele fala aqui que hoje em dia parece que você ser cristão é fazer um pacto com a ignorância, sempre foi, né? Isso aqui é na época dele, que é um pouco mais atrás, ela retrata o começo do século XX. Agora, nos dias de hoje, mais do que nunca, né? Com essa loucura dessas eleições. Então, assim, apesar de nós, o pão vai ser sempre o pão, o cálice vai ser sempre o cálice, Cristo vai ser sempre Cristo, graças a Deus, né? Então, eu acho bem bonita a forma como ela retrata tudo isso. Que ela vai falar sobre o avô, né, que era muito envolvido com política. Ela diz o seguinte: ele diz, né, o meu avô cobriu o rosto com as mãos e disse: reverendo, palavra alguma pode ser amargo bastante, dia nenhum pode ser longo bastante. Simplesmente isso não acaba nunca, desapontamento. É o que como e o que bebo, é com ele que acordo e que vou dormir. Os lábios do meu pai ficaram sem cor.
bem reverendo, porque o avô era reverendo e o pai era reverendo, então eles se tratavam como reverendo, até porque eles estavam discordando muito dessa questão, porque o avô achava que eles tinham que pegar em armas na época da Guerra de Secessão e por isso ele acabou dizimando quase que todos os homens da igreja. E o pai dele era radicalmente contra que eles se envolvessem dessa forma na guerra, né? Então eles têm essa discussão. Os lábios do meu pai ficaram sem cor. Bom, reverendo, disse ele, sei que o Senhor depositou muitas esperanças nessa guerra. As minhas esperanças são voltadas para a paz e eu não estou desapontado, porque a paz é, por si só, uma recompensa. A paz se justifica a si mesma. E o meu avô retrucou, é exatamente isso que me deixa com o coração partido, reverendo, que o Senhor nunca tenha se manifestado aos seus olhos, que o serafim nunca tenha aproximado um carvão dos seus lábios como fez com Isaías. Então o pai dele chega a questionar a vocação dele como ministro pelo fato dele não ser a favor da guerra. O meu pai se levantou da cadeira e disse, lembro do dia em que o Senhor se dirigiu ao púlpito com aquela camisa ensanguentada e toda furada de balas, e a pistola na cinta. Naquele instante eu pensei algo que foi tão poderoso e nítido quanto qualquer revelação. O que eu pensei foi, isso não tem nada a ver com Jesus. Nada. Nada. Eu tive e ainda tenho tanta certeza disso quanto qualquer pessoa jamais teve com relação a uma suposta visão. A esse respeito não transijo com ninguém, nem com o Senhor, nem com o apóstolo Paulo, nem com João o Divino, reverendo. Então, assim, é maravilhoso esse livro porque ele vai tratar de muitas questões que perpassam o mundo dos cristãos hoje através desse diário, desse pai para o filho, né? E quando a gente pensa que cristianismo é relacionamento dos filhos adotivos para com seu Pai Celestial, tem tudo a ver. E isso é feito de uma forma magistral num livro literário maravilhosamente bem escrito, né? Então eu recomendo a Marilynne Robinson, Gilead, para você. É um presente esse livro. Compra, leia, venha discutir, escreve aqui no canal se você leu, gostou, deixa o seu comentário, né? Curta o vídeo, siga o canal, vamos continuar aí compartilhando material literário de qualidade, né? E fazendo com que os cristãos, principalmente, cresçam culturalmente, que isso é uma coisa muito importante. A cultura é um instrumento, né? E eu acho bárbaro a gente ler esse livro nessa época que a gente está vivendo, porque a gente está vendo muitos cristãos comprando armas e pensando em sair na rua para atirar nos seus próprios conterrâneos por causa de discórdia política, né? Então a gente precisa ver se isso tem a ver com Jesus, né? Essas discussões família, como é que fala? Que o pessoal diz aí? Esses supostos valores cristãos que estão sendo pregados. Tem um valor chamado 10 mandamentos, né? Que rege a nossa concepção de ética, de moral. E um deles é não matarás. Né? Então, como é que a gente concilia valores cristãos com sair armado para atirar em pessoas só porque elas discordam da gente politicamente? Né? Então, vamos aumentar a cultura do povo cristão para a gente aprender a ter crítica, para a gente poder aprender a ler nas entrelinhas as coisas, né? Para a gente aprender de fato a ser sal e luz e não bala de canhão, fantoche, marionete de interesses escusos. Interesses tão escusos que utilizam a fé da gente para nos manipular. Então, leiam Gilead, porque ele é muito mais que uma discussão política, graças a Deus, né? E até o próximo vídeo aí, quando eu volto com mais algum livro de ensaio, dissertativo e tal. Um beijão para vocês, até mais, tchau, tchau!